Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, como preferir, e hoje eu estou aqui para falar dos casos que aconteceram na cidade de vocês, crimezeiros. Então chegou o momento de brilhar aqui no Café com Crime. Em alguns episódios anteriores, eu pedi para vocês me mandarem por e-mail casos que aconteceram na sua cidade e eu recebi várias histórias chocantes e bizarras, além de até receber updates sobre casos que eu já fiz aqui. Uma crimezeira me mandou informações novas sobre o Aloysio Farias Batista, que é o culpado pela tragédia do Baldo, e outro crimezeiro me relatou coisas sobre corpos em caixas d'água. Pois é, esse episódio aqui vai ser mais que especial, porque tem muitos casos desconhecidos, eu vou ler o que vocês mandaram diretamente no meu e-mail e comentar as notícias que saíram também. Então, como vai funcionar? Bom, eu separei as histórias que eu recebi, mas eu não li todos os e-mails. Eu dei uma olhada por cima, só pra ter uma noção do que era, e aí eu simplesmente já separei pra ler com vocês aqui ao vivo e poder ter essa reação mais natural, essa reação, assim, melhor aos casos, além de abrir os links de notícias e vídeos e tal que vocês me mandaram, tudo aqui ao vivo, no improviso, medo, e comentar também o que eu tô vendo e lendo sobre os casos. Então, prepara pra me ver chocada real, sem roteiro, tá? Porque, sério, gente, tem coisas aqui que só de bater o olho eu já fiquei, tipo... meu Deus! É tenso. E é isso. Então, antes de começar, eu só queria agradecer a todos os crimezeiros que enviaram os seus relatos e fizeram esse episódio acontecer. Além, claro, de agradecer aos apoiadores do Café com Crime no Catarse, que fazem todos os episódios serem cada vez mais possíveis. E se você gostaria de contribuir com o podcast, eu vou deixar o link do Catarse aqui na descrição para você poder fazer a sua assinatura mensal no valor que você quiser a partir de R$5. Belezinha? Obrigada. E com isso, crimezeiros, bora começar do começo? O primeiro e-mail que eu vou ler aqui hoje é do Guilherme Ribeiro Joaquim. Ele mandou assim: Olá, queridíssima Lady Café. Gente, Lady Café, eu tô muito chique. Bom, primeiramente, parabéns pelo seu podcast maravilhoso, adoro o jeito que você conta as histórias. O caso que eu queria contar pra você, e acho que até daria um episódio só pra ele, viu? É o do Fernando da Gata. Já gostei do nome, Fernando da Gata. Um criminoso que tem origem em Russas, Ceará, e passa a praticar uma série de assaltos violentos em que também ocorriam estupros e assassinatos. Eita! Era conhecido como Fernando da Gata porque ele sempre conseguia escapar quando era preso. Gente do céu. Outras pessoas dizem que era porque ele entrava sorrateiramente nas casas das pessoas. Bom, aí a gente tem o pé de veludo, né? Fernando da Gata, pé de veludo, os nomes aí de quem é sorrateiro. De Russas, Ceará, ele foi para São Paulo, SP, e nessa cidade continuou praticando seus crimes. A história meio que lembra o do bandido da luz vermelha, talvez. Lembra mesmo, o Bandido da Luz Vermelha, eu já fiz episódio dele aqui no podcast. Pra quem não lembra, foi o bandido aqui de São Paulo que aterrorizou aí nas décadas passadas e ele entrava nas casas, estuprava as pessoas, em algumas ocasiões ele matava e ele fugia, ninguém pegava ele. A polícia achava que era tipo 4, 5 caras diferentes, mas não, era só ele, sozinho, fazendo o terror todo. E ele morava em Santos, vinha cometer os crimes em São Paulo e voltava para Santos. A história é bem bizarra de como ele foi pego e também o fato do vermelho aí da cor é bem bizarro. Bom, voltando pro e-mail aqui do Fernando da Gata. De São Paulo, ele veio para a minha cidade, Pouso Alegre, Minas Gerais, e aqui ele tocou o terror. Foram semanas de pânico e as famílias dormiam juntas em um quarto de suas casas para se proteger. Isso me lembra um pouquinho também o corta-bundas, que as famílias começaram a ficar desesperadas, dormiam juntas, fechavam tudo pro corta-bundas não entrar. Gente, o corta-bundas. Ai, eu não consigo falar esse nome, não ri, desculpa. Voltando aqui. Aqui em Pouso Alegre ficou famosa a história do empresário Jair Siqueira, que matou a própria filha à noite com um disparo de arma de fogo, achando que ela fosse o bandido. Meu Deus! A que ponto a gente chega, né? Quando fica com pânico, com medo, a gente quer se proteger e numa dessas, se você não tá preparado, não sabe usar uma arma de fogo, tá com o dedo no gatilho, meu, na hora que der um susto, pá, foi, né? É muito perigoso, é muito perigoso.
Que triste, cara. Também ficou muito conhecido o episódio em que ele entrou na casa de um advogado, o Tadeu, e estuprou a mulher dele na frente dele. Caraca, pesadíssimo. O Fernando da Gata ainda cortou o dedo do advogado e ele ficou conhecido na cidade como Tadeu Dedinho. Gente, que mancada! Dar apelido pra vítima é muita sacanagem, cara. Eu já acho sacanagem dar apelido pro criminoso, porque aí é aquela coisa que eu sempre falo de enaltecer a pessoa, e aí ficar com aqueles nomes assim, pá. Agora, dá apelido pra vítima, meu, pra ela ser chamada e lembrar direto do que aconteceu com ela. Sacanagem. O Tadeu nunca se recuperou do episódio e se tornou alcoólatra, sem julgamentos. Inclusive, ele foi meu professor na faculdade de Direito e em algumas aulas chegava alcoolizado. Caraca, deve ser tenso, né? Você saber dessa história desse seu professor e ver assim nesse estado. Eu ia ficar meio. Não sei, eu ia querer ajudar de alguma forma. Enfim. O Fernando da Gata foi morto na zona rural do município vizinho de Santa Rita do Sapucaí, durante uma perseguição, na qual ele até comeu uma galinha crua com penas. Mano, que. Que reviravolta, meu. O cara do nada tá comendo galinha crua com pena. Eu, hein? Você vê, o crime não compensa. Não compensa. Você vai acabar a sua vida comendo galinha crua e com pena. O Guilherme ainda manda um link. Ele falou: vou deixar um link aqui com uma postagem da história. Vamos abrir o link. O link é de um site chamado Ceará Nobre. cearanobre.blogspot.com. Vamos ver o que tem. Tem a foto. A foto do Terror de Russas, Fernando da Gata. Então, olha só, ele tinha 2 apelidos. Terror de Russas, que é o nome da cidade, e Fernando da Gata, que a Gata também, o sobrenome dele não era Gata, né? Ah, tá aqui, ó. Fernando Soares Pereira era o nome dele, e ele atuou nos anos 60 e 70. Atuou nos anos 60 e 70, e ele era comparado com o Lampião. Olha só. Interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui nesse link que seria legal ler para vocês. Bom, tem uma foto do Batalhão de Polícia Militar, onde Fernando da Gata foi exibido na sacada para a população. Oi? Que bizarro, eu vou ler esse parágrafo para vocês, tá bom? Ó, para fazê-lo se render, policiais prendiam a mãe ou a esposa do humilhante que se entregava na cadeia, onde conta-se não passava um dia enjaulado, porque aí ele fugia. Quando ele era preso, ele virava atração pública. A polícia o exibia na sacada do prédio onde funcionava a cadeia pública, e hoje é o prédio do Batalhão de Polícia Militar. A multidão se juntava na frente do prédio para conferir se ele realmente estava preso. Caraca, gente! Não, eu tô chocada com 2 coisas, né? Porque fica exibindo a pessoa assim ao público, tipo, na sacada do prédio. Eu vou postar essa foto no Instagram, porque literalmente tem uma sacada na frente do prédio da polícia e botavam o preso lá pra falar: ele tá aqui, hein? Tá aqui, tá tudo bem, gente, pegamos. E o segundo que eu tô chocada é que os policiais prendiam a mãe ou a esposa do Fernando pra fazer ele se render. Eu espero que elas tenham concordado com isso, né? Com serem isca pro cara ser preso. Nossa, chocada, gente. Tem muita coisa legal aqui nesse link. Depois, quem sabe, esse daqui não vira um episódio completo sobre o Fernando da Gata, porque o Guilherme tinha razão. É um episódio, dá pra fazer um episódio só com esse. Mas é isso. Muito obrigada, Guilherme. Adorei. Não conhecia o Fernando da Gata, do Ceará, lá da cidade de Russas. Bora pro próximo e-mail. O próximo é da Natália Alves de Oliveira. Ela mandou assim: boa tarde, Dona Café. Me chamo Natália, moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro e amo o podcast. Muito obrigada. Antes da minha cidade sair nos jornais como a cidade onde um universitário furtou um coelho de 2 metros na decoração da praça, gente, aventureiro essa cidade, houve uma greve e a morte de um prefeito. Em novembro de 1988, os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional entraram em greve. Mesmo com o final da ditadura, a cidade ficou cheia de militares para acabar com a greve. O que se sucedeu foi a invasão da usina pelos militares, que resultou na morte de 3 operários, o William, o Valmir e o Barroso. Os 3 ganharam um monumento em homenagem a eles, feito por Oscar Niemeyer. Esse monumento ele foi alvo de um atentado à bomba
Eita, em 1989. Gente, por que tacaram bomba nesse monumento? O monumento foi um pouco danificado e o Niemeyer optou por deixar do jeito que estava. Eu também acho, né? Se deixa do jeito que está para lembrar da história que aconteceu ali, que alguém tentou explodir isso com uma bomba. Agora, por quê? Acho que ela não explicou. Não bastando isso, também em 1989, Juarez Antunes, que era o prefeito eleito da cidade, ele morreu em um acidente de carro, 21 dias depois de assumir o cargo. Alguns dizem que ele foi assassinado e outros acreditam na versão de que foi somente um acidente mesmo. Bem suspeito, no mesmo ano que jogam uma bomba nos monumentos, o prefeito morre. E é duvidoso. De certa forma, mesmo depois de mais de 30 anos, ainda rola dúvidas se realmente foi ou não um acidente. Eu mesma sempre ouvi que tinham matado ele por conta da atuação dele no Sindicato dos Metalúrgicos e na greve do ano anterior. A praça onde se encontra o monumento em homenagem aos metalúrgicos mortos na greve hoje se chama Praça Juarez Antunes, o nome do prefeito. É isso. Esses são os casos de polícia mais emblemáticos daqui. A greve de 88, a morte do prefeito Juarez Antunes e o roubo do coelhão. Vale a pena ver as reportagens do roubo do coelhão. Agora eu quero ver roubo do coelho esqueci o nome da cidade, Volta Redonda. Volta Redonda. Tô procurando aqui no Google o roubo do coelho. Gente, real! Eles foram flagrados roubando um coelho enorme. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 pessoas no meio da rua com um coelho gigantesco. Gente, muito bizarro. Era um coelho de pelúcia, gente, pra quem tá aí se perguntando, tá? Um coelho de pelúcia de 2 metros que foi roubado da praça. Ai, ai, Volta Redonda. Natália, muito obrigada pelo e-mail. Um beijo pra você e ao próximo e-mail. Esse daqui é da Gláucia Citinato. E aí, só pra esclarecer, na verdade eu recebi 2 e-mails com esse caso que eu vou contar agora, então eu vou falar sobre esses 2 casos. E curiosamente, os 2 e-mails foram enviados por Gláucias. Foram 2 Gláucias separadas que lembraram do mesmo caso. A sugestão de caso foi: mulher mata filhos com serra elétrica. Bizarro, né? Bom, a primeira Gláucia, a Gláucia Citinato, mandou assim: oi, Esté, tudo bem? Eu já te mandei essa sugestão pelo Instagram, mas como você pediu para a gente te mandar por e-mail, eu recebi mandar aqui também. Aí, só para esclarecer, eu não consigo acompanhar o inbox do Instagram às vezes, e aí eu não vejo muitas coisas. Às vezes some ali no meio, então por e-mail resolve melhor. Continuando. Então, esse caso é bem forte. Ele aconteceu aqui na minha cidade, Jundiaí, São Paulo, em 2006. Uma mulher, um dia, do nada, resolveu matar os 2 filhinhos com uma serra elétrica. O menino tinha 6 anos e a menina tinha 1 ano. Aí ela matou eles e fugiu e não avisou ninguém. Imagina que quando o marido dela chegou em casa, ele encontrou os filhos mortos em casa. Eu vou deixar um link para você do G1. Aí ela mandou um link aqui. Mas qualquer coisa, pesquisa pelo nome dela. Ela chama Elisângela Rosa Camargo. Quero dizer que eu amo muito o seu podcast e acho que você faz um trabalho incrível. Amo acompanhar todos os episódios. Torço muito para que você possa crescer cada dia mais, porque você merece muito. Beijão. Ai, Gláucia, obrigada. Linda. A outra Gláucia que também mandou esse crime é a Gláucia Lima. Ela mandou assim: olá, dona Café, meu nome é Gláucia, moro no interior de São Paulo, em Várzea Paulista, e na cidade ao lado, Jundiaí, aconteceu uma tragédia que nos marcou em 2006. Veja só, a Elisângela Rosa Camargo, de 25 anos, nossa cara, 25 anos, tão novinha, por que foi fazer uma coisa dessas, né? Matou os seus 2 filhos em sua casa com uma serra elétrica, um menino de 6 anos e uma menina de 1 ano e 7 meses. É muito triste, né? Há tempos penso em te enviar essa sugestão. Tomara que consiga ler o meu e-mail. Eu sou fã, um beijo. Meu Insta, @glau.glima. Glau Lima, muito obrigada também por ressaltar esse caso. Agora deixa eu clicar no link do G1 que a Gláucia mandou. Vamos ver o que ele fala. É de 8 de novembro de 2006. A matéria se chama Mãe que matou filhos com serra elétrica será levada para Jundiaí. A dona de casa Elisângela Rosa Camargo, de 25 anos, foi presa. Ah, ela foi presa então, que bom. Na madrugada desta quarta-feira, dia 8, em Bauru, a 343 quilômetros de São Paulo. Ou seja, estava fugindo, né? Foi para Bauru. Estava sendo transferida agora para Jundiaí.
Ela vai ser encaminhada para a cadeia pública de Itupeva, que é a cadeia feminina mais próxima de Jundiaí. Ela é acusada de matar seus 2 filhos com uma serra elétrica. Cara, por que com uma serra elétrica, né? De onde você tirou uma serra elétrica para começar a história? De onde você tira isso e decide. Sei lá, será que assistiu aqueles filmes de terror? Como é que é? É a serra elétrica que chama? É só, né? Esqueci o nome em português do filme. Porque, assim, não faz sentido nenhum. É bizarro. Avisados pela família de Elisângela que ela tinha fugido para Bauru, a polícia ficou esperando por ela na rodoviária. E aí, quando ela chegou na rodoviária, já estavam esperando por ela lá. Muito bem, família, sério. Às vezes, né, a gente fica, putz, mas a família, será que eu denuncio ou não? Cara, não tem essa. Tem que denunciar, fazer a coisa certa. O crime teria ocorrido por volta das 3 horas de terça-feira, dia 7, na casa da família no Parque Almeirinha Chaves, que é a periferia de Jundiaí. O primeiro a encontrar as crianças foi o pai, o Gilmar de Paula Oliveira. O garoto foi degolado e a menina tinha um grande ferimento no pescoço. Desde então, Elisângela havia desaparecido de casa, o que levou a polícia local a acreditar que ela estaria envolvida nos assassinatos. Putz, cara, pesadíssimo. E aqui tem um link também dentro da matéria que fala que ela admite ter matado os filhos mesmo. Então, provavelmente ela foi e está presa. Espero, né? Espero, gente. No Brasil nunca se sabe. Pesadíssima a história, pesadíssima. Mas muito obrigada por enviar, Gláucias. Vamos para o próximo e-mail. Edna Borges. A Edna mandou o seguinte título: Crime na minha cidade, Balneário Camboriú. Gente, eu adoro Balneário Camboriú, lá é tão gostoso. Eu passei um carnaval lá há uns 3 anos atrás e foi uma delícia. Nossa, eu amei lá. Tinha uma loja de gelato muito gostosa perto da praia, que eu não lembro o nome, mas eu tomei um gelato de abacate. Foi muito bom. Bom, vamos ao e-mail. Boa noite, Dona Café, tudo bem? Estou te enviando links sobre um crime que aconteceu aqui na minha cidade, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nos anos 90, conhecido como o crime do freezer, ou os congelados da 1500. Gente, congelados da 1500 parece muito um nome de, sei lá, de gangue, né? Congelados da 1500. Bom, 1500 é o nome da rua onde ocorreu. As fotos em anexo são de um post no Facebook relembrando o caso e de um comentário de uma pessoa que diz que conhecia as vítimas. Não sei se você vai achar mais alguma coisa na internet, isso foi tudo que eu encontrei. Parabéns pelo trabalho. Então vamos ver as fotos que ela mandou. O primeiro é do comentário do Facebook que diz o seguinte: Olá! Conheci bem a Dona Graça e o Washington. Eram vizinhos em Taboão da Serra, São Paulo. Fomos criados juntos, o Washington era um cara super estudioso e calmo. A Dona Graça conheceu esse cara em um anúncio de jornal e olha no que deu. É o Tinder da época, né? Anúncio de jornal. Quem está em Florianópolis, cuidado. Osni vive aí hoje e está em liberdade condicional, depois de 12 anos de cadeia. Cuidado, Florianópolis. Eita, vamos ver o que o Osni fez com a Dona Graça e Washington. O post era o seguinte: crime do freezer vai a júri no mês de março. Acusado de praticar duplo homicídio em 1996, está preso na cadeia pública de Balneário Camboriú. O Osni Antunes, ele foi o acusado de praticar um duplo assassinato e ele será julgado em 19 de março deste ano. Infelizmente não fala que ano que eles estão falando, mas tudo bem. Osni entrou para a história da crônica policial brasileira, chamando a atenção de todos no país e para a cidade de Balneário Camboriú. Ele é acusado de matar sua companheira Maria das Graças Mendes e o filho dela, Washington Luiz de Carvalho. O crime aconteceu no primeiro dia de 1996, mais um caso aí que acontece em pleno ano novo, né? O que chocou o país e particularmente Santa Catarina foi o modo sistemático que o suposto assassino usou para esconder os corpos e depois friamente fugir da cena do crime para ser descoberto somente 59 dias depois, em 1º de março, no interior do Ceará, município de Russas. Ele fugiu para a cidade do Fernando da Gata, mano. Eu mal comecei e já tem e-mails se interligando aqui. O cara matou a esposa e o enteado em Santa Catarina e fugiu para Russas. O acusado teria matado mãe e filho e escondido seus corpos em um freezer, tanto que congelados da 1500. Os corpos só foram descobertos porque o Celeste cortou a luz da loja que a família havia alugado e o mau cheiro espalhou-se pela região. Ou seja, ele colocou os corpos dentro de um freezer, fugiu, não pagou a conta da luz, aí a luz foi lá e cortou,
começou a cheirar mal e falaram: eita, tem algo de errado. E aí foi que os vizinhos chamaram a polícia, que depois acionou a vigilância sanitária, porque havia suspeita de que houvesse carne usada no preparo de lanches que estaria estragada. Aí, quando chegaram lá, né, descobriram os 2 corpos. O assassino havia deixado uma dezena de cartazes coloridos feitos com cartolina no andar superior da lanchonete, onde estavam os freezers com os corpos. Nos cartazes havia pedidos para que o então repórter policial Gil Gomes, boa noite. Na época ele tinha o programa Aqui Agora do SBT, para que Gil Gomes viesse a Balneário fazer uma reportagem sobre o crime. Caraca, então ele ainda queria chamar a atenção. O Gil Gomes nunca apareceu, assim como nunca vieram os produtores para um filme sobre os congelados da 1500, como o assassino denominou o crime. Nossa, então o próprio assassino que deu esse apelido para esse crime. Olha que coisa mais bizarra. O criminoso pedia para que um produtor fizesse um filme sobre esse duplo homicídio. As cartas encontradas na lanchonete, supostamente assinadas por Osni, garantiam que o crime teria ocorrido às 6h30 da manhã do dia 1º de janeiro de 1996. Osni, durante o inquérito policial, disse que Maria das Graças havia pedido para que ele a matasse e que depois matasse Washington. Olha que coisa mais sem pé nem cabeça, né? O julgamento de Osni, que foi o acusado, foi marcado outras 2 vezes. No entanto, o advogado que o defende entrou com recurso sobre a sentença. E aí, né, a gente vai tendo essas burocracias e tal, e afinal o cara foi condenado e hoje está em liberdade condicional. Bom, não sei se hoje ele está, mas quando isso foi escrito, ele estava. Que coisa mais bizarra, os congelados da 1500. O cara deixou bilhetinho pra venha fazer um filme sobre esse assassinato. Isso me lembra muito o caso do... Como era o nome dele? Do Don't Fuck With Cats, do documentário. Que ele queria atenção, né? Ele postou o filme, um vídeo do assassinato na internet e queria atenção, e as pessoas foram alimentando isso, dando essa atenção, até que, graças à internet, ele foi preso, porque acharam ele, né? Muito, muito bizarro. Caramba. Ela mandou mais 3 links, mas acho que esse daqui já foi o suficiente pra gente entender esse caso de Balneário Camboriú que a Edna Borges mandou. Edna, muito obrigada. Vamos ao próximo e-mail. Esse e-mail é do Kaique Souza. O título do e-mail é Não Existe Amor em SP. Era uma tarde de domingo ensolarada. Eu, como de costume, estava jogando no computador, quando de repente ouvi alguns tiros, que vinham da padaria em que meus pais trabalhavam, debaixo de casa. Eu corri para a sacada e vi 2 homens em uma moto, apontando uma arma para um vizinho que estava no seu comércio a algumas casas à frente. Comecei a tremer e descer 2 lances de escada até chegar na padaria. Cara, eu acho que eu ia ter ficado paralisado e desmaiado na hora. Meu Deus do céu. Vi alguns clientes assustados no fundo da padaria com outro rapaz que tinha levado alguns tiros. O depósito da padaria estava cheio de sangue. Fomos para a frente da padaria em meio ao desespero e manchas de sangue na parede. O rapaz que levou o tiro pediu ajuda para levarem ele ao hospital, pois estava muito ferido e pálido. Nisso, ele caiu no chão e começou a dizer: "Me ajuda, eu vou morrer, me ajuda." Todos estávamos sem ação, até que algumas pessoas pegaram ele pelos braços e pernas e o levaram até o carro dos meus pais. Um amigo da família tinha se oferecido para levá-lo ao hospital. Estava tudo uma bagunça, vidro do balcão quebrado, marcas de tiro na parede, balas no chão. Percebi um cheiro forte de sangue. O rapaz tinha se apoiado em mim. Quando vi, tinha marcas de sangue na minha camisa e eu continuava tremendo, pois nunca imaginei que passaria por uma situação daquelas. Nossa, eu nunca imagino também e espero nunca precisar passar. E meus pêsames por você ter passado algo assim, gente. Requer muita calma, muita foco ali na hora para conseguir ajudar quem precisa ser ajudado e se proteger, né? Claro. Horas depois, chegaram uma viatura da polícia e a perícia para averiguar os fatos, só que não deu em nada. Tarde da noite recebemos a notícia que o rapaz tinha falecido. Minha mãe ficou muito abalada, chorou bastante e cogitou que nós mudássemos de região.
Hoje em dia, quando ouço barulho de moto, fico com medo e em alerta. Teve uma vez que a viatura da polícia fez uma parada brusca na rua em frente à padaria e a minha pressão ficou baixa na hora, achei que ia desmaiar. Nossa, sem julgamentos, faria o mesmo. A marca de um tiro ainda está na parede da padaria, bem no canto. Às vezes, quando eu estou fechando a padaria sozinho, fico com medo do espírito do rapaz estar por lá. KKK. Olha, mas se o espírito dele estiver por lá, com certeza vai ser para te agradecer por tudo que você fez e pela ajuda que sua família deu ao levar ele até o hospital. Com certeza vai ser um fantasminha do bem. Desculpe pelo caso mega longo, mas foi isso que aconteceu. Os culpados não foram encontrados. Ai, que ódio. E o rapaz parece que fazia coisas erradas. Obrigado por ser essa contadora de crimes incríveis. Oh, obrigada, Kaique. Muito obrigada. Obrigada pelo caso. E espero que a padaria continue agora, daqui pra frente, só tendo boas histórias. Só boas histórias. Pra quebrar o gelo, eu vou ler um caso que me mandaram no Instagram. Na verdade, não é um caso, é uma lenda. Quem me mandou foi a @duda_melo_reis. Ela mandou assim. No meu país, Formosa, Goiás, só tem a lenda de uma cobra adormecida enorme que fica embaixo da cidade e que é segurada por inicialmente 3 fios de cabelo da Nossa Senhora. Só que um já se rompeu. E a cabeça da cobra fica bem embaixo da catedral da cidade. KKKKK. Enfim, goianos inventando histórias para botar medo nas crianças. Gente, como assim? Eu acho que essa é a lenda urbana mais lenda que eu já ouvi na minha vida. Ela ganha até do chupacu de Goianinha, porque aquilo lá, não sei, vai que tem, vai que tem. Gente, a cobra adormecida. Certeza que quando romper os 3 fios vai ser o apocalipse. Deve ter alguma coisa assim nessa história. Ai, gente, eu adoro lendas urbanas. Podem me mandar lendas urbanas também, viu? Eu gosto. Bom, agora vamos para um que o @fatalerrornerd me mandou. Ele falou assim, foi bem direto ao ponto. Você pediu sugestões do meu estado? Não sei se já ouviu falar desse. E me mandou um link, então vamos abrir o link. O link é da A Gazeta. A Gazeta. O título é 2 anos depois, assassinato dos irmãos Cauã e Joaquim segue impune. Ai, que fofinhos. Tem a foto dos 2 meninos, parecem ser bem novinhos, e do lado tem a foto de um cara que tá com colete à prova de bala, que deve ser o suspeito preso, né? Vamos ler a matéria. Embaixo na legenda da foto tá escrito: o ex-pastor Jorge Alves, pai biológico de Joaquim e pai de criação de Cauã, é acusado pela morte das crianças. Ai, meu Deus, vamos ver. 2 anos após o assassinato dos irmãos Cauã Salles Budkowski, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos, o acusado pelos crimes ainda não sentou no banco dos réus. O ex-pastor Jorge Alves Gonçalves ainda recorre contra o pronunciamento, decisão que o encaminhou para o tribunal do júri, por homicídio duplamente qualificado. Nossa, estupro de vulneráveis. Gente, dos próprios filhos. Que pesado. E tortura. Meu Deus, praticada contra o filho de 3 anos e o enteado de 6. Pesado. A mãe das crianças, a Juliana, foi absolvida das acusações e não será levada a júri popular. Ou seja, em algum momento acharam que ela era suspeita, né? Para ela ter sido absolvida. Vamos ver o que aconteceu. Tô descendo aqui no link. Aqui, achei. O crime aconteceu no dia 21 de abril de 2018. Nossa, então é coisa recente ainda. Aconteceu na residência onde a família morava, no centro de Linhares, região norte do estado. Aqui a gente tá em Espírito Santo, tá? As crianças morreram após terem sido abusadas sexualmente e queimadas vivas. Gente, que crueldade. Elas estavam em casa com o pastor e a mãe estava em Minas Gerais com o filho mais novo do casal. Nossa, que bom que pelo menos um filho estava com a mãe, né? Mas o que que dá pra pessoa... Gente, o que que dá na pessoa pra queimar uma criança viva? Eu, hein? 7 dias após o crime, o ex-pastor foi preso ainda durante o inquérito policial e ele permanece no centro de detenção provisório de Viana, na Grande Vitória. Tô descendo aqui pra ver se eu encontro o que aconteceu, porque aqui eles estão falando bastante do julgamento e tal, mas eu quero saber o que aconteceu no crime. Olha que fofo, tem uma foto aqui
Joaquim e Cauã, de 3 e 6 anos, que morreram no incêndio na casa onde moravam em Linhares. É uma foto dos dois sorrindo pra câmera. E eles estão sem o dentinho da frente, sabe? Com a janelinha. É uma fase muito boa quando você tá com a janelinha. Eu me achava na escola. O caso comoveu a cidade de Linhares e era tratado como um acidente. Então acharam que foi um fogo acidental, até que começaram as investigações da polícia. Aí aqui tem uma foto dos bombeiros na frente da casa e, nossa, dá pra ver a fumaça. Já ficou preto tudo em volta da janela da casa. Os bombeiros que fizeram a perícia na casa horas após o incêndio. O telhado da casa ficou destruído após o incêndio, em que os irmãos morreram carbonizados. Tem uma foto do telhado, tá? As telhas todas quebradas, tudo caído, tudo manchado de fumaça. Muita fumaça preta. Que tristeza. Nossa, tem foto aqui do Jorge, o ex-pastor que foi preso, né? Com os 2 filhos tomando sorvete e sorrindo. Ai, eu tenho um ódio de ver essas fotos, porque é muita dissimulação. Cê é louco. Aqui tem uma outra que fala: a mãe dos meninos, a também pastora Juliana Alves, ela viajou com o outro filho do casal para um congresso em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. É isso. E aí aqui tem um pouco sobre o que aconteceu. Aqui fala, olha só, o Jorgeval, na verdade, o nome dele. O Jorgeval acusou ela também de ter participado nesses crimes, tanto que ela chegou a ser presa em Minas Gerais, só que as provas simplesmente não se sustentavam, né? A defesa do Jorgeval, o Jorge, ainda falou o seguinte: ele fala que queimou. Ai, gente, as pessoas são. Ai. Ele fala que ele queimou os cílios tentando salvar os meninos. Olha isso. Ai, queimei meus cílios, agora vou ter que usar cílios postiços, porque eu estava tentando salvar, então não fui eu. Gente do céu, que ridículo. Olha isso, dia 21 de abril, no sábado para domingo, por volta das 1h30 da manhã, o Jorgeval diz que acordou com gritos da babá eletrônica e, visualizando pela tela o quarto das crianças, ele conseguiu ver tudo em chamas, sendo que visualizou labaredas vindas do ar condicionado. Olha, foi isso que ele disse, né? Disse. Aí ele tentou entrar no quarto para salvar os filhos. Espera só um minuto que agora minha mãe chegou, tá brincando com o cachorro ali, olha o barulho. Meu cachorro adora fazer festa quando as pessoas chegam. Continuando, olha só uma citação do Jorgeval. A defesa afirma que o ex-pastor mentiu em uma de suas alegações, abre aspas, diante de sua incapacidade de entrar no quarto para pelo menos tentar salvar os seus filhos, haja vista que o fogo já estava bem avançado quando acordou, e vendo as chamas, lhe sendo impossível adentrar ao quarto, assim diante da vergonha de sua incapacidade de adentrar ao fogo e tentar salvar os filhos, disse mentiras para que não fosse julgado por sua covardia. Fecha aspas. Mas que grande merda, que grande historinha pra boi dormir. Covardia é o que ele fez com essas crianças. Ele ainda não foi julgado, mas eu já estou julgando. Bom, acontece que o julgamento foi marcado. Aqui tá falando que foi marcado, mas aí foi desmarcado, simplesmente pelo fato de que, né, 2020 chegou, e aí pandemia, etc e tal, não conseguiram julgar o cara ainda, e ainda com recurso e recurso e recurso, estão esperando esse julgamento, até onde a matéria diz. Essa matéria aqui é de abril de 2020, vai fazer um ano. Bom, pelo menos ele ainda tá preso. Mas que história, hein? Que história triste. Espero que ele seja julgado. Seja condenado. Porque parece, aparentemente, pela matéria aqui, tem provas de sobra de que foi ele. Bom, muito obrigado, @FatalErrorNerd, pelo envio aí do seu estado, de Espírito Santo. Agora vamos para um inbox que eu recebi da Carol Kremer, @carol.kremer. Ela mandou assim: ainda dá tempo de mandar sobre os casos das nossas cidades? Lembrei desse aqui, que é bizarro. 2 crianças encontradas esquartejadas na zona rural da cidade. As cabeças nunca foram encontradas. O delegado que cuidou do caso disse em uma coletiva de imprensa que teve uma revelação divina e que esse caso teria relação com rituais satânicos. Aí ela colocou aquele olhinho assim, sabe? Olhando pro lado. Gente,
Como que o cara fala que teve uma revelação divina? Oi, eu tô aqui investigando um caso e uma revelação divina me disse que o culpado é fulano. Não dá, né? Como é que eu levo isso a sério? Gente do céu. Esse caso é muito tenso. Lembro que na época eu fiquei bem impressionada e hoje em dia eu torço muito para que surjam novas pistas e seja solucionado. Eu também torço, porque agora que você falou que não é solucionado, eu quero saber todos os detalhes. Vou clicar aqui no link que ela me mandou, que fala sobre o caso. Tem 2 links, mas os 2 são do mesmo site, que é do Gaúcha Zero Hora. Vale dos Sinos, isso aconteceu no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Caso de crianças encontradas esquartejadas completa 2 anos sem respostas. Isso foi postado no dia 9 de setembro de 2019. Em setembro de 2017, um menino e uma menina tiveram restos mortais localizados em sacos plásticos e caixas de sabão em pó? Gente, o que cabe dentro de uma caixa de sabão em pó? Porque é meio pequena, né? Até hoje ninguém procurou pelos dois. Caraca, as vítimas não foram procuradas, nem deve ter nome. É uma Maria sem nome e um João sem nome. Vítimas de uma barbárie, 2 crianças encontradas esquartejadas em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, não puderam nem mesmo ser sepultadas. 2 anos depois, a garota de unhas pintadas de rosa e o menino de no máximo 9 anos sequer tiveram os nomes descobertos. Ai, a garota de unhas pintadas de rosa. Nestes 24 meses, ninguém reclamou por eles. Os restos mortais encontrados em setembro de 2017 em uma estrada de chão batido no bairro Lomba Grande são mantidos pelo Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre, à espera de que o caso seja desvendado. Cara, é muito estranho. Como que ninguém procura por 2 crianças? Eu já de cara, assim, de cabeça, o que me pensa é: tem família envolvida. Tem família envolvida, porque a mãe ou o pai, ou a tia, a avó, sei lá quem que cuida das crianças, iria falar, né? Oi, eu tenho 2 crianças desaparecidas aqui, alguém me ajuda a procurar. É muito esquisito. Aí aqui temos uma citação do delegado. Sem dúvida nenhuma, foi o inquérito que mais trabalhamos na delegacia, não só pela barbárie, mas pelo fato de serem crianças. Isso mexe com qualquer pessoa e com a investigação, mas infelizmente não se tem nada, nenhuma luz no fim do túnel de quem possa ter cometido esse crime. Nenhuma pista. Putz, que tenso. Quem falou isso foi o Rogério Baggio, que conduziu as investigações até agosto de 2019 pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas lá de Novo Hamburgo. Os corpos foram encontrados em 4 de setembro por um catador. E era o primeiro dia de Baggio na delegacia. Cara, imagina seu primeiro dia de trabalho, pá, você recebe isso pra resolver? Que triste. Já passou 2 anos e ninguém sabe nem o nome das meninas de unhas pintadas de rosa e do menino de quase 9 anos. Ninguém sabe o que aconteceu. E eles nem são procurados como desaparecidos, mano. Isso é muito, muito esquisito. Que triste. Espero muito que tenha novas pistas aí que surjam, né? Às vezes, com o passar do tempo, as coisas vão aparecendo. Algum teste de DNA que pode ser, né? O segundo link que ela mandou tem uma pequena novidade. Crianças esquartejadas em Novo Hamburgo. 3 anos depois, vítimas estão enterradas como indigentes e caso segue sem respostas. E aí, o crime também foi marcado pelo fato do delegado ter virado réu por anunciar, após revelação divina, que vítimas foram mortas em um ritual satânico. Tipo, quê? O que você tá falando, meu jovem? Mas vamos ver que delegado que é, porque eu não sei se é o Baggio, que eu acabei de ler a citação dele. Ai, que triste. Esse link, ele é daqueles que você precisa pagar pra ler, sabe? Quando você entra em jornal e aí tem o... que você tem que pagar pra ler a notícia. Eu não consigo ler. Ai, meu Deus. Peraí, vou dar aquele velho truque de dar um F5 na página. Não adiantou. Não adiantou. Olha só. Ignorado. A palavra é escrita grosseiramente em tinta azul indica as 2 gavetas do cemitério municipal de Novo Hamburgo, onde foram sepultadas as vítimas de um crime brutal e que marcou o Rio Grande do Sul em setembro de 2017. Nas gavetas 710 e 721 estão as 2 crianças, que foram localizadas em uma caixa de sabão em uma estrada.
Ai, que triste, eu não consigo ler o que o delegado que falou que era um ritual satânico, mas enfim, começaram a suspeitar do cara, né? E essa denúncia dele foi feita em 2020. Então, em 2020, agora, setembro de 2020, que o cara falou que teve uma revelação divina. É, vamos ficar sem saber por que que ele achou que era um ritual satânico e se ele era culpado, né? Aliás, isso me lembra uma coisa. Nossa, deixa eu buscar aqui, porque teve um caso de ritual satânico que me mandaram como sugestão, que eu até comecei a pesquisar pra fazer, só que aí eu comecei a fazer outros casos, e, se eu não me engano, era Novo Hamburgo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho a minha listinha de casos, né, que vocês mandam e eu sempre anoto. Então, deixa eu ver onde que foi. Ó, Rio Grande do Sul. Era esse mesmo. Eu tenho outro link aqui, então. Quem me mandou esse caso foi @silveiraambos. @silveiraambos me mandou a sugestão dessa seita satânica de Gravataí, que é aparentemente esse mesmo caso, e é um link que dá pra ler a matéria, então. E aqui nesse link fala que enquanto o Bajo, que é o delegado que pegou esse caso desde o começo, ele estava de férias, entrou esse outro policial que começou a falar que foi sacrifício, que foi ritual satânico e meio que desviou o caso e as linhas investigativas, né? Só porque estava tudo parado, eles falaram que queriam, né, solucionar e inventaram essa questão, essa farsa de que foi um ritual satânico. E com isso, na verdade, foram presos 7 suspeitos, que foram soltos depois, e eles falaram que era um bruxo que morava num templo, e aí tem uma foto aqui de um portão que tem uma estrela. Nossa, é um caso muito bizarro. Mas concluindo, tem aí esse erro gravíssimo. Erro não, né? Um delegado doidinho que falou que teve uma revelação divina e acaba que os casos não foram solucionados até agora. Nossa, eu tô muito chocada com esse, gente. Esse dá muito pra fazer um episódio só sobre esse. Tem muita informação aqui que eu tô divagando lendo nos links, mas é isso. Se eu for fazer um episódio sobre esse caso, eu aviso vocês. Me comentem lá se vocês querem, se vocês gostam. Mas é isso, Carol, muito obrigada por ter enviado este caso. Vamos para o próximo. O próximo é da @seglio_. Ela me mandou por e-mail também, mas eu deixei o Instagram dela aqui também. Boa noite, Dona Café, tudo bem? Meu nome é Núbia e acabei de terminar de ouvir todos os episódios do seu podcast e sou completamente apaixonada por True Crime. Ai, todo mundo. Somos todos apaixonados por True Crime. Atualmente estou entrando em uma empresa como estagiária da minha área e conversando com a minha mãe sobre isso, ela me lembrou de um caso chamado de A Estagiária. Parece aquele filme com Robert De Niro, o estagiário. Ou o caso Mônica Tamer. Achei o caso super interessante devido a envolver uma tentativa de sequestro, tentativa de homicídio e depois um homicídio de fato, para no final das contas conseguir um emprego. Essa entrega de currículo tá diferente, né? Que horror. Eu espero que goste do caso e espero ouvir ele dentre os vários que eu adoro ouvir. E ela me mandou um link, vamos ver o que tem neste link. Este link é do Extra da Globo, então vamos lá. É de 2007, fevereiro de 2007. Ex-estagiária mandou matar ex-colegas para ficar com o emprego, meu Deus do céu, para ficar com o emprego em Cubatão. Que coisa mais bizarra. Em janeiro de 2006, uma estagiária da Petrocoque, uma empresa petroquímica de Cubatão, na Baixada Santista, Carolina de Paula Farias dos Santos, 23 anos, foi presa por ter mandado matar 2 ex-colegas. A Carolina queria um emprego na empresa para ficar mais próxima de um funcionário com quem teria tido um caso extraconjugal. Meu Deus, as reviravoltas. Primeiro eu achei, meu Deus, é uma workaholic que foi ao extremo, psicopata, e aí matou para ficar com o emprego. Mas na verdade ela queria um emprego para ficar perto de um cara que ela teve um caso extraconjugal. É muitas camadas para uma história só. Carolina vai responder por um homicídio duplamente qualificado com intenção de matar por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima e 2 tentativas de homicídio. Ela é acusada pela morte de Mônica Tamer de Almeida, assassinada quando saía de casa em Santos rumo ao trabalho. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça de Santos, que determinou também a prisão preventiva de Carolina e de mais
4 acusados de participar do crime. Caraca, ela ainda conseguiu convencer mais 4 pessoas de fazerem essa merda, essa grande merda. Que tenso. Casada e formada em administração de empresas, Carolina confessou o crime à polícia. O objetivo dela era que o posto de trabalho de Mônica ficasse livre para ser ocupado por outra pessoa, abrindo vaga para que a própria Camila fosse contratada. Tipo, mano, mas e se não quisessem te contratar? Imagina, você faz todo esse esquema, contrata 4 pessoas, faz um auê todo para matar uma pessoa, para ficar com o emprego dela e no final você nem é selecionada, porque seu currículo foi pro buraco negro do RH e nem viram o seu currículo. É inútil. Tô muito chocada com isso. Sério. Não tenho nem palavras. Núbia, obrigada por enviar esse caso. Eu não sei nem o que dizer. O ponto que a humanidade chegou. Vamos para o próximo e-mail. Jonathan Amado. Ele me mandou um e-mail com o título O Menino da Mala. Esse título já me lembra os outros casos de mala que eu já falei aqui. E também me lembra um caso que eu falei lá no podcast 10 Minute Murder, que foi com a Bruna Kitucci, que eu fiz um episódio com ela, lá no podcast dela, sobre o menino da caixa, que foi um corpo de um menino encontrado numa caixa e que hoje não tem solução. É um caso internacional, né? Por isso que eu não falei dele aqui no podcast. Mas pra quem quiser, pode ir lá ouvir no 10 Min Murder. É muito legal. Vamos ao e-mail do Jonathan Amado, o menino da mala. Fala, Esther! Esther. Gente, é muito engraçado. Eu não sei falar meu nome direito, né? Eu falo Esther, as pessoas acham que é Esther. Mas é Stephanie. É Esther. Olá. Não, nem sei falar meu apelido. É Esther de Stephanie, não é Esther, mas achei fofo. Minha tia-avó se chamava Esther. Eu gosto desse nome. Bom, enfim. Me chamo Jonathan Amado, sou radialista em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha aí, Volta Redonda de novo aqui. E super fã do seu trabalho, sério mesmo. Gosto muito de casos criminais, até porque é uma das minhas áreas de atuação na emissora em que trabalho. Ai, que legal, colega de trabalho, gostei. Já vi e vivenciei muita história macabra em 12 anos de profissão, mas um que marcou muito foi o caso do menino João Felipe Eiras Santana Bichara, de 6 anos. Caraca, tem muito caso de criança, né? Ai, que triste, tristeza. Ele foi assassinado por uma manicure. Gente, por que manicure? Que tinha um caso extraconjugal com o pai do menino. Eita. O detalhe é que essa mulher, a Suzana do Carmo de Oliveira Figueiredo, era próxima da família da vítima e usou essa proximidade para cometer o crime. Nossa, isso é muito Fera da Penha. Me lembrou super a Fera da Penha. É um caso, basicamente é isso. O caso é esse, é um caso extraconjugal. A mulher matou o filho do amante e era próxima da família, então sabia todos os esquemas, onde a criança estudava e tal. Bem tenso. Tem episódio sobre a Fera da Penha no podcast. A polícia acredita que a mulher cometeu o crime para se vingar do pai de João, já que ela não aceitava o fim do relacionamento. Bem semelhante ao caso que você já contou aí da Fera da Penha. Ah, você falou, você completou a frase, desculpa, eu não tinha lido. Mas é isso, muito Fera da Penha. Após matar o menino com uma toalha... Nossa, toalha. Contando com a ajuda de um funcionário de um hotel da cidade de Barra do Piraí, a mulher colocou o corpo da criança em uma mala. Uau. Que tenso. Gente, uma toalha. Tudo pode ser uma arma de crime, né? Tudo. Bom, forte abraço, minha querida, e sucesso. Ah, um grande abraço pra você também, Jonathan. Muito obrigada por enviar o caso. Vamos para o próximo, é um inbox do Instagram. Oiê, Dona Café, antes de tudo, amo muito o seu podcast. Sério, é o que mais ouço, seu trabalho é maravilhoso. Ai, obrigada. Então, eu atrasei para ouvir o episódio da semana passada, só fiquei sabendo agora sobre as histórias regionais que você pediu. Eu moro em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde, graças a Deus, não acontece muita coisa. Mas mesmo assim, já aconteceu esquartejamento, criança assassinada jogada na cachoeira, serial killer que vive andando solto por aí e estupra crianças, marido que assassinou a esposa e se suicidou de forma estranha, cobrança de dívida que não terminou bem, um rapaz muito estranho que desapareceu do nada e deixou tudo no lugar onde estava, outro que morreu na praça no dia do Natal, um padre que saiu para visitar a família no feriado e foi encontrado dias depois carbonizado. Meu Deus! Um taxista que foi fazer uma viagem na zona rural e foi enterrado vivo.
E o mais recente, com o cunhado que matou o outro porque a esposa o traía com a vítima. O mais estranho é que não é a primeira vez que acontece isso na mesma família. Mano, se você tá falando que não acontece muita coisa na cidade, já aconteceu tudo isso, vamos rever os conceitos do que é muita coisa, né? Gente, tem de tudo nessa cidade? Eu tô muito chocada. Eu, hein? Continuando. Parando pra pensar, até que é uma cidadezinha cruel, né? Ai, menina, é muito cruel. E aposto que tem mais coisa que estou esquecendo. Mas o que falta aqui é alguém que investigue os casos, por isso não são encontradas muitas notícias. Tipo esse menino que sumiu e ninguém sabe onde está. Existem 1000 teorias, mas se alguém investigasse um pouco, aposto que o encontrariam. O engraçado é que eu conheço ou conheci todos os envolvidos em todas essas tramas. Alguns são e eram até parentes. Mas enfim, à medida que eu for lembrando detalhes de uma ou outra história, eu venho contar pra você. Nossa, por favor, eu quero todos os detalhes. Talvez você nem leia, né? Mas como boa crimiseira não será perda de tempo, já que posso pelo menos relembrar os casos da minha cidade, né? É claro que eu leio. Eu estou aqui lendo e eu tô. Meu, gente, é muita coisa que aconteceu. Muitas coisas bizarras. E ela não falou o nome da cidadezinha. Olha só que cidadezinha que é. Depois você me conte, que eu quero saber e pesquisar sobre tudo isso, porque, gente, chocada. Mas o triste é isso, né? Uma investigação que é feita de uma forma correta, que é feita porque a pessoa tá trabalhando realmente, seriamente nos casos, é muito importante, né? E às vezes em cidades, se forem cidades muito pequenas, às vezes é um tiquinho mais difícil. Mas é isso, vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é da Rita Yanka. Ela falou assim: Olá, Dona Café. Hoje trago uma sugestão de caso que aconteceu na minha cidade, Areia Branca, no Rio Grande do Norte, no ano de 1993, o ano que eu nasci. Durante o carnaval deste ano, uma garota de 13 anos, a Franci Carla, ela desapareceu. Posteriormente, o seu corpo foi encontrado num dos baldes de sal próximo a um rio que liga as cidades de Areia Branca e Grossos, onde a menina residia. Baldes de sal. Será que é literalmente um balde com bastante sal? O Google responde, não é mesmo? Vamos dar um Google rapidão em baldes de sal, porque eu nunca ouvi falar nisso. No Rio Grande do Norte. O que é um balde? Ok. Apareceu imagens aqui de várias, digamos assim, montanhas de sal, onde é feita a extração realmente, né, da produção salineira no Rio Grande do Norte. Então a menina foi encontrada lá onde a galera pega sal pra você pôr na comida. Literalmente. Que tenso. Tenso demais. Mas vamos ver o que aconteceu. O corpo tinha muitas marcas de violência, principalmente sexual, e o acusado pelo crime foram 3 indivíduos, dos quais 2 eram amigos próximos da família, que inclusive tinham comparecido ao velório. Puta cara de pau, hein? Hein? Eles foram detidos e estavam na delegacia da cidade da Areia Branca quando a população das 2 cidades se revoltou e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Alguns cidadãos da cidade de Grossos atravessaram o rio que estava com seu nível de água baixo, andando ou a nado, e armados com paus e pedras, foram atacar. Engraçado isso, eu já vi muita coisa de linchamento, né, que a galera fica muito puta com alguns casos, alguns crimes, e a galera se junta pra linchar, né, os assassinos, mas eu nunca vi alguém realmente cumprir o linchamento, porque normalmente a polícia detém as pessoas antes de qualquer coisa, mas, gente, não é o que aconteceu aqui. Olha só. A polícia da cidade contava com poucos policiais e, ao tentar pedir reforço da cidade vizinha, que é Mossoró, os fios de telefone já haviam sido cortados. Os caras planejaram realmente o linchamento. Relatos de populares dizem que alguns policiais foram na viatura pedir reforço pessoalmente na cidade de Mossoró, que fica a 47 quilômetros de distância. E há outros relatos de que, na volta, sabendo que os ânimos das pessoas estavam muito alterados, eles ficaram na BR, na rodovia, parados, esperando tudo acabar, para entrarem na cidade quando tudo acabasse. As viaturas e o prédio da delegacia foram depredados. Os acusados tentaram fugir pulando o muro da delegacia e subindo o telhado para sair na rua de trás, mas muitos populares já os esperavam na rua de trás. 2 deles foram linchados.
e um se fingiu de morto para sair dali vivo. Caraca, o cara se fingiu de morto para não morrer no linchamento. Aí vão uns artigos e uma reportagem sobre o caso que tem mais detalhes. Vamos abrir aqui para ver se tem alguma coisa, mas eu já achei o seu relato super, super completo. Olha, o título é o seguinte: Fera anônima e monstruosa, o linchamento ocorrido no município de Areia Branca em 28 de fevereiro de 1993. Aqui tem uma foto bem antiga. Tem até uns riscados de caneta identificando as pessoas da foto. E dá pra ver um corpo, infelizmente, no chão e as pessoas linchando. Eu não gosto de ver fotos assim. Essa foto não tá muito explícita porque é muito velha, então tá meio escura, não dá pra ver. Mas ver foto assim eu acho bem pesado. E aí diz o seguinte: o carnaval de 1993 no município de Areia Branca transcorria com o sucesso de sempre. Todavia, o que um popular que passava pela Salina Augusto Severo na quarta-feira de cinzas daquele ano não sabia era que o estranho volume com o que se depararia jogado num dos tanques de captação de água da salina seria o responsável por fazer evaporar, tal como o sol no processo da germinação do sal, o clima carnavalesco que ainda imperava na cidade. Nossa, poético essa escrita. Foi encontrado o corpo da Francine, de 13 anos de idade, e ela era uma adolescente que possuía 3 irmãos, sendo que ela era a caçula. O franzino corpo de Franci Carla, como era chamada pelos conhecidos, apresentava dramáticas variedades de lesões, concluindo que a menina foi morta por estrangulamento, o que teria provocado a quebra do pescoço, além de ter sido vítima de pauladas, com quebra de dentes, dedos, mãos e pernas, afora a terrível violência sexual, sendo sodomizada pelos assassinos, como assim registrou a edição de 25 de fevereiro de O Moçoroense, que deve ser um jornal da região. Cara, eu tô lendo aqui o relato da notícia, mas ela é muito gráfica e muito explícita. Mas, resumindo assim, a Franci Carla sofreu muito, o corpo dela foi sodomizado e é simplesmente horrível. Então, quando essa notícia e esses detalhes todos, que eu não vou comentar, foram passados pro público, pro pessoal, nossa, a galera ficou puta, até eu tô puta, eu tô até meio mal aqui de ler isso. E aí, com certeza, isso animou as pessoas a fazerem esse linchamento, né? Que horror, sério. Às vezes a justiça é feita com as próprias mãos, né? Não que eu seja a favor desse tipo de violência, mas dá pra entender o que leva as pessoas, principalmente se estão em grande multidão, tipo um efeito manada, de se sentirem nesse direito, né? Casos horríveis como esse. Muito tenso, muito, muito tenso. Obrigada, Rita, por mandar esse caso e vamos para o próximo. O próximo caso é de uma pessoa que pediu para se manter anônima, mas eu achei o caso, assim, muito, muito interessante, então eu vou ler ele aqui para vocês. Olá, vou contar o caos da minha cidade Belém, Belém do Pará. Como o caso aconteceu na minha família, prefiro ficar anônima, tudo bem? Pode me chamar como quiser, vou chamar de crimiseira anônima. Foi em 1986. Eu procurei os jornais da época para ter uma fonte, mas eu não achei nada virtual, então fica só minha palavra, RS. A prima do meu pai estava voltando de uma viagem a trabalho, quando a bolsa dela rompeu no avião, ou seja, ela estava grávida. Né, de 9 meses. Ela se levantou, foi ao banheiro do avião e teve o filho no banheiro. Ela o enrolou no papel higiênico e o jogou no lixo. Isso mesmo que você está lendo, no lixo. Caraca! Depois voltou para o seu lugar e desembarcou tranquila e serena como se nada tivesse acontecido. Quando todos desembarcaram, a faxineira foi fazer a limpeza da aeronave e tomou um susto quando viu algo se mexer no pequeno lixo do banheiro. Sim, o bebê estava vivo. Como era o ano da passagem do cometa Halley e só se falava nisso, os jornais chamaram o bebê de bebê Halley. Saiu em todos os jornais, por isso achei que teria fonte fácil. A polícia investigou e não foi muito difícil achar a prima do meu pai, porque havia poucas mulheres no avião.
Ela não foi presa, alegou que não sabia que estava grávida. Eu era criança na época e não entendi muito bem o que estava acontecendo, por isso liguei para minha avó antes de te mandar essa mensagem, mas ainda é algo que ela não gosta de falar. O bebê ficou com os tios do meu pai. Cresceu e é um homem muito bonito. Não sei se ele sabe sua triste história. Não sei do pai dele ou dos motivos que levaram a prima do meu pai a fazer isso. Bom, esse é o caos da minha cidade. E todos daquela época devem se lembrar do bebê Hailey. PS, a cidade é Belém do Pará e ninguém sabia da gravidez dela. Ela escondeu bem, né? Caraca, sim, escondeu bem. Pior que tem um programa no Home and Health, eu acho que é no Home and Health, ou é no GNT, não sei, que fala de mulheres que não sabiam que estavam grávidas, né? E que de repente a Bolsa História elas realmente têm os filhos sem saber. E assim, não sei se ela realmente sabia ou não, se ela estava grávida, mas pode ter acontecido, e ela pode ter entrado em um pânico na hora e fez o que fez, né? Ou ela sabia que estava grávida e realmente não queria ficar com o bebê. Mas, gente, que coisa tensa. Imagina, você tá fazendo uma faxina lá, limpando e pá, tem um bebê num lixo, meu. Nossa, mãe do céu. Pelo menos o caso teve um final feliz, que o menino está bem, cresceu, é um homem muito bonito, como a crimiseira anônima falou. E é isso, né? Caraca, bebê Hailey. Depois vou tentar procurar no Google. Na verdade, eu já dei um Google nesse. Porque eu achei muito interessante, eu quis dar uma olhada e eu não encontrei muita coisa não, e aparece mais coisa do cometa mesmo que estava passando nessa época. Ou aparece coisas sobre, eu não sei porquê, mas do Justin Bieber e a Hailey Bieber tem provavelmente um bebê. Aí tem as matérias, vem um bebê aí, Hailey Bieber fala sobre tal, tal, tal. Aí eu, tipo, não é isso que eu tô procurando. Infelizmente. Mas depois eu vou dar uma aprofundada nisso e ver se eu acho algo, porque é muito interessante a história. Muito obrigada por mandar. Gente, esse episódio já tá ficando enorme. Já passou de 1 hora e eu juro pra vocês que eu tô, tipo, nem na metade. Nem na metade. Então eu vou ler mais alguns casos e depois eu faço uma parte 2 com todos os outros casos. Beleza? Então eu vou continuar por mais um pouquinho aqui. Esse próximo e-mail é da Clara Viana. É um feminicídio em Belo Horizonte. Boa tarde, Dona Café. Vou enviar o link com a matéria de um caso que aconteceu tem pouco tempo aqui em Belo Horizonte, perto de onde eu trabalho. Vou mandar o link da reportagem porque acho que fica mais fácil. A frieza desse assassino, logo após tirar a vida da vítima, me deixou muito assustada. Espero que dê para contribuir com o episódio. Com certeza você está contribuindo com o episódio, Clara. Vamos ver o link que você me mandou. É de um site chamado BHAZ. O título é: Homem ignora policiais, mata mulher e zomba. Podem entrar, está morta. Nossa! Foi publicado no dia 23 de fevereiro de 2021, então realmente é muito, muito recente. Aí a matéria diz o seguinte: mais um absurdo caso de feminicídio foi registrado em Belo Horizonte nas últimas horas. Desta vez, nem mesmo a visita de policiais acionados após o sumiço da vítima impediram a brutalidade do autor. Mesmo sabendo da presença dos agentes em frente à residência, o homem assassinou a companheira na tarde desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, na região do Barreiro, e ainda desdenhou para os policiais. Podem entrar, ela está morta. Caraca, então o cara cometeu assassinato com a polícia na frente da casa. O caso se tornou de polícia quando um colega de trabalho da vítima estranhou o sumiço dela. Clenilda Alzira da Silva, de 43 anos, pegava carona corriqueiramente com esse colega, mas por volta das 7 da manhã não desceu da residência na Vila Semig. O companheiro de trabalho esperou, ligou para Clenilda algumas vezes, mas só dava telefone desligado. Ele achou estranho, mas com o avançar da hora ele precisou sair para não se atrasar muito no trabalho. Ele deixou algumas mensagens demonstrando preocupação, mas só foi respondido no início da tarde. A mulher ligou, ela estava viva ainda. A mulher ligou com voz estranha, dizendo que viajaria para a casa da mãe. Só que a Clenilda era natural de Pernambuco. E o cara achou estranho, né? Não sei, talvez por a gente estar no meio da pandemia, ela ir para Pernambuco.
Aí ele falou que foi a gota d'água e ele recorreu às autoridades que agiram rapidamente. Logo após ouvir o relato do colega de Clenilda, os policiais foram para a casa dela. Assim que chegaram ao endereço por volta das 3 horas, os agentes foram recebidos pelo companheiro de Clenilda. O homem estava exaltado e queria saber o que os policiais estavam fazendo lá e se tinham um mandado. Logo na sequência, após os agentes tentarem acalmar os ânimos, o companheiro de Clenilda entrou para a residência. Do lado de fora, os policiais ouviram um grito dela, que seria o último. Ai, gente, que tristeza. Imediatamente, os policiais se prepararam para entrar na casa quando viram o homem retornando à varanda para dizer: "Podem entrar, ela já está morta". O autor foi preso e a mulher foi encontrada caída, esfaqueada dentro de um quarto. De fato, estava morta. Ela chegou a ser socorrida para o hospital, mas o óbito foi confirmado. Gente do céu, eu fico assim, de cara com essas coisas. Porque por mais que você saiba muito com quem você tá vivendo, com quem você tem um relacionamento, eu leio essas coisas e eu fico assim, ai meu Deus do céu, por que, né? Tão difícil de confiar nos outros. E é normalmente alguém da família, é o seu companheiro, coisas desse tipo, que acabam cometendo esses casos, né, de feminicídio, onde não tem respeito nenhum pela vida da mulher, ou simplesmente pelo fato dela ser mulher, sei lá, o cara ter alguns ciúmes, alguma coisa assim. Olha só, tem mais uma informação aqui. A polícia encontrou o celular de Clenilda, e elas comentaram o seguinte: o delegado Rômulo Dias disse o seguinte, abre aspas, "todas as roupas da vítima estavam danificadas, aparentemente cortadas com tesoura. Havia um quarto, provavelmente o quarto em que ela estava sendo mantida em cativeiro, e a chave que tranca esse cômodo estava do lado de fora, o que nos dá a indicação de que ela era mantida reclusa ali." Fecha aspas. Que coisa mais triste, né? E recente, super recente, esse caso aconteceu em fevereiro, em Belo Horizonte. Muito triste. Ainda bem que o cara foi preso, mas infelizmente não deu tempo da polícia salvar a mulher, né? Deviam ter pego ele ali e não deixado ele entrar mais na casa. Bom, gente, eu vou ler mais um. E eu vou ler eu vou até marcar aqui, ó, que foi aqui que eu parei para fazer o episódio 2, em breve, parte 2. Eu vou ler este e-mail com um update, que vocês vão ficar putos, que é da tragédia do Baldo. Olha esse update, gente. Bom dia, Dona Café. Eu e meu chefe adoramos o podcast e sempre comentamos os casos. Eu te enviei várias mensagens no Insta, mas você não conseguiu visualizar por lá. Ai, desculpa. Por isso estou enviando por e-mail. Obrigada por mandar por e-mail. Primeiro, gostaria de comentar um caso que já foi feito o episódio e após contar um caso que aconteceu aqui na minha cidade natal. O caso que já foi feito foi o podcast do Aloísio sobre a tragédia do Baldo. Após ouvir o episódio, meu chefe, ele anotou as informações que você disse e jogou os dados no sistema e veja só, o Aloísio esteve empregado o maior tempão, mesmo foragido. Ele continuou a trabalhar para outras empresas e aí ele pagava, né, o INSS e ficou registrado. Porém, ele parou de contribuir para a Previdência em 1996. Antes disso, seria muito fácil acontecer a prisão. Bastariam se encaminhar até a empresa. Aí eu já comecei a ficar puta. Eu falei, meu Deus, como assim? A gente tem registro de onde o cara trabalhava, onde que ele estava. E ele não foi preso. Ele não foi preso por quê? Por que a polícia não pegou essas informações, sabe? Eu fiquei revoltada com esse e-mail. Revoltada no bom sentido. Obrigada por ter mandado, mas eu fiquei, tipo, ansiosa. Aí ela falou o seguinte... os sistemas do governo nessa época não eram interligados, e não sei se hoje em dia são. Tem até o vínculo dos Transportes Guanabara. O Transportes Guanabara era a empresa que ele trabalhava quando aconteceu a tragédia do Baldo. Nós achamos que a empresa pode ter mudado de nome e, por isso, depois da Guanabara, consta Reunidas Transportes. Ou seja, minha gente... O Aloísio, além dele ter cometido aquela tragédia toda e estar foragido, ele continuou trabalhando com transporte. Como pode? Nessa Reunidas Transportes, ele trabalhou de maio de 1981 até maio de 1984.
Pois é. O caso da tragédia do Baldo, aliás, aconteceu no carnaval de 84. Então ele continuou trabalhando, sendo remunerado por trabalhar em transportes, nessa tal de Reunidas Transportes, até maio, né? Então foi fevereiro, março, abril, maio. O cara ganhou 3 meses de salário depois do que ele fez. É de cair o cu da bunda, não é mesmo? Bom, voltando aqui. Conversei com o meu patrão sobre tudo isso e, em análise, ele me disse que em 11 de setembro de 2022, gente, falta pouco, falta um pouco mais de um ano, o Aloísio completará a idade para se aposentar. Assim, se ele buscar o INSS e tentar o benefício, poderemos ter acesso ao endereço dele. Já marquei na minha agenda de 2022 para não esquecermos de realizar uma nova busca. Ai, gente, você é muito perfeita. Você é perfeita. Eu quero muito esse dia, setembro de 2022, que ele queira pegar a aposentadoria dele e aí a gente consiga prender o cara, entendeu? A gente, né? Eu já super me incluí. Quem trouxe todas as informações foi ela. Mas sério, eu tô assim, chocadíssima. Chocadíssima que tinham os registros de onde ele estava até 1996, 12 anos após o crime acontecer. A gente sabia que ele estava trabalhando, então era só procurar as empresas e falar: cadê o Aloísio? Você tá preso? Preso em nome da lei. Era só isso, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Esse é o update do caso do Aloísio, gente, que eu queria muito ler pra vocês antes de fechar esse episódio de hoje. Mas também me mandou um caso da cidade dela, então eu vou ler porque ela merece, ela merece. Sobre o caso que gostaria de contar, contei ao meu chefe e ele me deu a ideia de mandar esse e-mail. O caso aconteceu em Guaraci, PR, Paraná, minha cidade natal, que possui menos de 7 mil habitantes e aconteceu em 2009 e abalou a cidade. Em resumo, o caso foi de uma grávida que foi brutalmente assassinada a pauladas. Inclusive, teve objetos inseridos em sua genitália com o intuito de matarem o bebê. Ai, que coisa horrível. Ela era envolvida com drogas, porém não se sabe o motivo de sua morte. O seu corpo foi encontrado dias depois de seu desaparecimento, nu e mutilado, jogado em um campo de futebol da cidade. Muitos populares tiveram acesso ao corpo, caraca, tendo em vista ser uma cidade pequena e a notícia se espalhou muito rápido, fazendo com que as pessoas se aglomerassem antes mesmo da chegada do IML, que veio de Londrina. Nossa, então tipo, acharam o corpo, saíram contando pra todo mundo e a galera foi lá ver. Ai, eu não sei se eu ia querer ir ver, não. Eu ia ficar curiosa de saber a história, mas ver assim deve ser meio chocante, né? Vou te enviar 2 links de matérias sobre o caso, mas o me disse sobre o caso na cidade é muito maior. Ah, entendi. Mas tem os links da matérias, mas tem as fofocas que rolam na cidade. A mãe da grávida enfrentou graves problemas psicológicos em decorrência da morte da filha e também do neto, né? O caixão foi lacrado, porém, como a gestação estava avançada, os legistas retiraram o bebê e o caixãozinho dele foi aberto. Ai, que crueldade. Gente, que crueldade. Fazer o caixãozinho aberto para um bebê que nem nasceu, né? Nem chegou. Que triste. Foi um dos velórios mais tristes que eu já presenciei. Nossa, imagino. Sério. Triste demais. Ela me mandou 2 links aqui. Vamos ver o que esses links falam. E ela também mandou: espero que você consiga ler esse e-mail. Adoro o podcast. Não sei como terminar, então beijos. Então, beijos, assim é uma ótima forma de terminar. Vamos ver os 2 links aqui que ela mandou. O primeiro deles é do jornal O Globo. Foi de novembro de 2009 essa matéria e fala: jovem grávida de 7 meses é encontrada morta em campo de futebol no Paraná. Que tenso. Essa história foi meio tensa. Joelma dos Santos Silva foi encontrada morta por crianças em um campo de futebol. Gente, que tenso. O corpo da jovem apresentava uma perfuração no pescoço. O ferimento é apontado como sendo a causa da morte. A PM informou que Joelma era usuária de drogas e que fazia alguns programas para manter o vício. No momento em que foi encontrada, a jovem estava seminua, sendo que a saia e a roupa íntima se encontravam a pouco mais de 5 metros do corpo. Aí fica essa dúvida, né? Será que ela foi morta por algum cliente, alguma coisa assim? Ou por alguém que queria matar o bebê, né? Talvez o pai da criança que não queria ter, alguma coisa do tipo, né? Que
tenso, que tenso. De acordo com a polícia, todas as informações indicam que o crime pode ter relação com o consumo de entorpecentes. A polícia informou que não há suspeitos para o crime. Caraca. Que triste, mano. Deixa eu ver o outro link aqui. Grávida de 7 meses é brutalmente assassinada. Esse daqui é do Bond News. Bond News. Vamos ver se tem alguma informação diferente. Em entrevista à rádio Pai Querer AM, o pai da vítima implorou por justiça e pediu esclarecimento urgente do caso, #. Eu quero a cara deste assassino estampada nos jornais em 48 horas, #, e desabafou. Como um policial apenas vai dar conta de uma cidade? A família relatou à polícia que a filha havia se desentendido com o ex-namorado e vinha sofrendo ameaças. Pois é, e aparentemente ainda estava sendo investigado e não tem um desfecho. Isso é de 2009. Caraca. Vários casos sem solução. Vários casos de crianças e grávidas também. E um update maravilhoso da tragédia do Baldo. Gente, os e-mails de vocês são incríveis. Mas, infelizmente, a gente já tá aqui com quase 1h30 de episódio. E se eu continuasse, ia dar 3 horas. Porque, sério, tem muitos outros casos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Essa vai ser a parte 1. Quarta-feira que vem, eu gravo a parte 2 contando o restante desses casos. Lembrando que ainda tem um update, digamos assim, sobre as caixas d'água. Teve um e-mail sobre caixas d'água e eu quero muito ler para vocês, mas eu vou deixar para a parte 2, que vai acontecer na semana que vem, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem ligados semana que vem também para poder escutar outros casos que vocês mandaram. Tem muitos casos bizarros aqui. Eu vou tentar postar fotos de algum desses casos que eu comentei aqui, até também para ficar uma listinha bonitinha de quais casos foram, caso vocês queiram dar uma de investigador e ir um pouco mais a fundo em cada caso, porque eu realmente aqui só li o que estava nos e-mails, eu não fiz a pesquisa, né, extra. Mas como eu disse, tem casos aqui muito bons que com certeza eu vou pegar para fazer um episódio completinho só sobre eles, tipo aquele lá do Novo Hamburgo, da suposta seita satânica, da menina de unhas rosas e tal, que não foi identificada. Eu com certeza vou querer fazer um episódio completo sobre ele. Então, enfim. Depois vocês também podem me falar, né? O que vocês acham? Comentam qual desses casos vocês acharam que são mais, assim, intrigantes, que vocês querem ver um episódio aprofundado sobre eles. Quando eu postar as imagens desse episódio no Instagram, o @cafécomcrime, vocês podem ir lá nessa imagem e comentar embaixo, faz de tal caso e tal. E aí eu vou tentar, né, seguir a sugestão de vocês, porque vocês mandam sugestões muito boas e eu adorei fazer esse especial. Ansiosa já para a parte 2. Então é isso, crimezeiros. Muito obrigada por enviarem todos esses casos por e-mail ou por Instagram também, tudo bem, tá valendo. E é isso, até a próxima quarta-feira, onde a gente vai fazer a parte 2, continuando com a leitura dos e-mails. E até lá, fiquem em casa, né? Porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!